Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela nossa audiência, muito obrigado. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou conhecido por Professor Martinez, advogado criminalista e tribuno do júri. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, as nossas web rádio, web TV, certo? Nós estamos aqui com a radiojuri.net, com a poptv.net.br e com a F de faca, N de navio, D de dado, TV, fndtv.blogs no plural, blog no plural com S, depois pote, P de Paulo, O de Antônio e T de tatu.com, fndtv.blogspot.com, radiojuri.net e poptv.net.br. Muito obrigado, Carlos Henrique Alves Martinez, professor Martinez, advogado criminalista, tribuno do júri e professor universitário, e IAT, instrutor de armamento e tiro. Nós estamos com o nosso escritório com a mediação de conflitos, a arbitragem, muito importante que o senhor venha participar conosco. Também nas questões criminais, nas questões de tribuno do júri, venha participar do nosso grupo de estudos aqui no escritório, venha participar também das questões, nós podemos lhe ajudar também nas questões jurídicas, certo? E estamos com o projeto de atendimento comunitário, de mediação, de arbitragem, de gerenciamento de conflitos, em caso de sequestro, em caso de sequestro com refém, em vários pontos de várias cidades do Brasil. Muito importante o trabalho que a gente faz, inclusive esse trabalho é um trabalho comunitário que a gente vem fazendo. Liga pra gente, me adiciona no WhatsApp 71991030089, 71991030089, é o WhatsApp 71991030089. Inclusive nas questões de família para mediação, nas questões de inventário para mediação, nas questões empresariais para mediação, nas questões do consumidor para mediação, na questão de dívida para mediação, para arbitragem, enfim, nós estamos totalmente aparelhados para lhe servir. E a questão do direito criminal junto com o Tribunal do Júri. Nosso escritório 71991030089. Me procure, professor Martinez, eu estou à frente desse projeto e estou para lhe ajudar aqui, né? Rua General Labati, número 76, Barris, Salvador, Bahia, de frente à padaria Alfaia. Também podemos atender online o Brasil todo, como nós estamos atendendo. 71991030089, certo? Venha participar desse projeto nosso aqui. Muito obrigado, professor Martinez, um beijo no coração. E agora fique com os nossos vídeos, nós teremos vários vídeos aí à sua disposição. Um grande abraço. É pra audiência não baixar aí. Depois eu dar um pau aí, Deixa você aí como redator, apresentador, diretor. Pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando aí a nossa live. O pessoal vai se apresentar, cada um vai se apresentar, que vai fazer a live, né? Já está gravando aquele reczinho ali, a gravação, tá vendo, Hernani? Sim. E o outro é live, já está automática a live, redeamericainternacional.com, tá bom? E está na Rádio Juri também. Aí agora, a partir de agora, vocês têm a palavra. A oficina é sobre dosimetria da pena, a primeira fase só, circunstâncias judiciais do artigo 59. Legal? Legal, meu nome é. Então, você vai começar daqui a pouquinho, você vai falar. Então tá live aqui, meu nome é professor Martinez, responsável pela matéria de Direito Penal 2, Penal 1, né, Teoria do Crime. Tá lá a live, já tá online, já tá gravando. Agora é com vocês. Meu nome é Hernani. Tem também Thiago Gonzaga. Estamos aqui para falar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, da matéria Penal 1, né? Penal 1, teoria do crime. Você inicia? Sim. A primeira fase da dosimetria da pena é realizada com base em uma análise subjetiva de alguns fatores previstos no artigo 59 do artigo do CP, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias do crime, consequência e comportamento da vítima. A gente vai tentar falar sobre cada um de uma forma, né, mais abrangente mesmo, para vocês entenderem. Não tão abrangente, para vocês entenderem. Pode começar, Thiago? Vamos lá. Embora a gente vá focar na primeira fase,
a dosimetria da pena ela é feita em 3 fases, né? 3 etapas. É a primeira, que a gente vai dar maior ênfase aqui, a segunda, que são os agravantes, e depois os atenuantes, né? Isso aí o professor explicou que a gente veria na matéria penal 2 de maneira mais detalhada. Essa primeira fase, como o Hernani comentou aqui, a gente foca primeiramente no artigo 59 do Código Penal. O que quer dizer isso aí? É a parte embrionária para você chegar à pena, né? O ponto de partida da pena, ela parte desse código do artigo 59, onde o juiz ele vai observar 8 características, né? Para com base nisso ele começar a se embasar e determinar o período da pena da pessoa. Eu dando uma lida e pesquisando sobre, eu achei interessante que muitas das coisas são subjetivas. O juiz ele tem um ponto de partida e um ponto limitador, o mínimo e o máximo da pena, e com base no entendimento e fundamentação dele, ele vai dizer qual o período que a pessoa vai cumprir de pena, né? Então, assim, ele tem que fundamentar. Embora seja subjetivo, eu acho meio complicado o fato de você decidir pela vida de uma pessoa com base em fundamentos subjetivos, né? Ele vai observar os 8 princípios que a gente comentou aqui, que são culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente do crime, os motivos que levaram a esse crime, as circunstâncias do crime, as consequências por ele e o comportamento da vítima. Tudo isso aí é fator determinante para o embasamento e definição da pena, né? Então, como a gente vai falando assim, são 8 pilares que vão embasar a questão da pena. Vamos nos ater a eles aqui e tentar dar exemplos, né? Tentar trazer para o mundo real, não ficar só no juridiquês aqui e tentar fazer de uma maneira mais simples, tentando ver com que vocês entendam. Quando a gente fala de culpabilidade, o que quer dizer basicamente isso? Ele trata o grau de reprovação e censura da conduta de quem praticou o crime, né? Na culpabilidade, o que é avaliado? A frieza e crueldade na execução do crime são critérios observados, não devendo confundir a culpabilidade com o substrato do crime, o fato típico, ilícito e culpável. O requinte de que como foi praticado o crime é levado em consideração para a composição e dosar, propriamente dito, a pena, né? Você passa para os antecedentes do réu. Que é isso? A pessoa é réu primária, é reincidente, já cometeu outros delitos. Tudo isso aí é levado em consideração também pelo juiz para você aplicar e direcionar a pena. Aqui existe uma observação que ele cita 2 súmulas, uma do STJ, na verdade 2 do STJ, a súmula 241 e a súmula 444. O que diz a 241? A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Já a 444 ele fala o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ação penais em curso para agravar a pena. O que quer dizer isso? Se a pessoa ainda estiver respondendo o processo, não foi transitado e julgado, ele não foi condenado, isso não pode ser um agravante da pena do cara, entendeu? Ele ainda responde o processo. Ele não pode já ter um agravante da pena sem que isso tenha sido finalizado. Conduta social seria o terceiro ponto a se observar. Quando ele cita conduta social, ele fala propriamente dito da postura do cidadão no convívio com a sociedade, né? Como é o convívio dele com sua família. Tiago, qualquer toque na mesa reflete. Perdão. O seu convívio com a família, com os amigos, com profissionais. Tudo isso aí é levado em consideração para determinar a questão da pena dele também. Você quer falar da personalidade da gente? E a personalidade nada mais é do que o caráter, né? O caráter da pessoa, como ele se comporta em sociedade também, mas é um retrato psíquico do seu comportamento. Na análise da personalidade da gente, o juiz, né, do caso agrava a pena com base nesse dever, no fundamento da forma do concreto. Pode passar. E tem agora o motivo do crime, né?
o porquê, o motivo pelo qual a razão do agente ter praticado o delito. Em tese, todo crime possui um motivo. Os crimes gratuitos são aqueles em que não se conhece o motivo, embora possua motivação. E a circunstância, o modo de execução refere-se ao modus operandi conforme a de execução do crime. Os meios empregados relacionam-se ao instrumento utilizado na execução do crime. A circunstância de tempo e lugar refere-se ao local do cometimento do crime. Aqui eu quero exemplo. E as condições temporais, como o crime cometido no silêncio da noite. Silenciamente, como não se deve valorizar o que se configura simultaneamente como circunstância legal, causa de diminuição ou aumento de pena, ou qualificadora, sob pena de ocorrer bis. Aí é latim. É latim. Bis in idem. Idem. O que na verdade isso aí quer dizer? Que o juiz, para sentenciar e definir a pena, ele observa vários critérios, desde do comportamento social da pessoa ao fato motivador do crime, a forma que foi praticada. Você vê que os detalhes, como alguns materiais citavam, o grande diferencial para você definir uma pena, eu não diria justa, né? A pena mais próxima do que o delito cometido é merecedor, ele observa vários detalhes, elencando esses 8 aqui, como por exemplo a consequência do crime. O que esse crime, qual a consequência que esse crime pode trazer para a família, para o entorno da vítima e até para quem praticou também, porque existem crimes que, embora o cara pratique, o fato dele ter praticado aquele crime não necessariamente foi proposital. Um exemplo: se porventura uma mãe atropela sem observar um filho numa garagem, existem correntes, e a grande maioria entende que o fato dela ter cometido o crime com o próprio familiar já é a pena dela. Aquela questão psicológica que ela vai conviver o resto da vida por ter tirado a vida de um ente tão próximo, não é merecedor de uma reclusão, entendeu? Temos exemplos famosos aí no Brasil com atores e atrizes que a pessoa chega a mudar de país para tentar se desvencilhar daquelas lembranças. Então o juiz entende que o fato de ele ter cometido um crime como um próximo seu não é merecedor de reclusão. Ele vai conviver com isso o resto da vida. Então assim, o peso maior ele já tem. Então essa seria uma das coisas também a se levar em consideração na hora de você dosar e emitir a pena, né, propriamente dita. E também é considerado para a pena o comportamento da vítima. Como é a atitude dela? Foi provocativa? A pessoa provocou? Se a pessoa provocou, o fato dela ter sido tirar a vida dela, por exemplo, não anistia quem tirou a vida, mas é como se você amenizasse a pena pelo fato da pessoa ter reagido a uma provocação, algo do tipo, entendeu? Não seria uma legítima defesa que você anularia a pena, mas o fato da vítima ter provocado também pode ter uma questão de amenizar a pena do réu, vamos dizer assim. O Código Penal, ele não diz uma receita de bolo assim, ó, se você cometeu o crime X, a pena é Y. Ele dá o mínimo e o máximo. Quem vai embasar isso aí no número real da pena é o juiz. Ele não pode também só, não, vai ser X anos de reclusão. Ele vai dizer que são X anos de reclusão baseado em tal critério, e com base nisso ele vai fundamentar o porquê que ele está dizendo que a pena é aquele valor. Existe aqui uma condicionante que, caso o juiz não fundamente, o tribunal poderá mandar voltar os autos anulando o cálculo da pena, mas não a sentença, né? Se porventura o juiz disser, seriam 13 anos de reclusão, e ele não fundamentar aquilo ali, o tribunal suspende a pena, mas não a sentença. A pessoa segue culpada, condenada, só vai ser revista a questão do período que ele vai ficar recluso, entendeu? Basicamente, o que me chamou a atenção, né, nesse critério foi isso, porque algumas pessoas, eu já tinha escutado falar que, se porventura não houver fundamentação, a condenação é anulada. Não, a condenação é mantida, porém o que vai ser determinado novamente é o período de reclusão desse criminoso aí. E como a gente falou bastante nele, o que diz o artigo 59 do Código Penal? Ele fala aqui: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso primeiro, as penas aplicáveis dentro de cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, ou ainda a substituição de pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. O que quer dizer isso aqui? Não necessariamente, se o cara for condenado a X anos de reclusão, ele vai ficar recluso. Essa pena pode ser trocada por uma outra espécie de pena, né? Caso seja possível nesse critério e crime cometido. Não necessariamente toda e qualquer pena pode ser substituída por uma pena paliativa, vamos dizer assim. Basicamente, professor, da primeira fase se atém a esse resumo aqui. Não sei se o senhor quer avançar alguma coisa da segunda, dar algum compromisso, perfeito. O que seja atenuante ou agravante, nem que seja uma pincelada, embora a gente saiba que vai ser feito lá mais à frente. Na realidade, vocês vão dar essa matéria de novo, esse assunto de novo. Mas vocês estão na teoria do crime. A teoria do crime só é importante para vocês a primeira fase, porque trata de assuntos que vocês estão estudando, como o princípio da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos do crime, consequências do crime, né, comportamento da vítima, que a gente deu uma pincelada sobre vitimologia, vocês podem depois aprofundar, mas aí fica à disposição de vocês é quem manda, aí eu não. Se vocês quiserem dar uma pincelada mais avançada, sabendo que não é da alçada de vocês ainda, mas não custa nada vocês avançarem, vocês só trazem benefícios para vocês quando vocês avançam, porque quando você revê o assunto que você já viu, você vê com mais maturidade, com mais profundidade, e aí o pessoal fala, você é gênio. Não, você não é gênio, você estudou com antecedência, você se preparou com antecedência, você começa a se preparar para o exame da ordem no primeiro período, você começa a se preparar para advogado no primeiro período, você começa a preparar para concurso no primeiro período, então no primeiro período começou, você está valendo tudo, entendeu? Então, aí fica a seu critério, vocês... Basicamente, como a gente abriu a apresentação citando que são 3 fases, sendo que a gente ia focar na primeira, que foi de fato a gente fez aqui, a segunda e terceira fase nada mais é do que agravante e atenuante de pena. Propriamente dito falando, os agravantes são itens e dados que podem aumentar a pena do condenado, né? Por exemplo, reincidência, que a gente citou que se ele tiver o processo ainda transitado e julgado, não condenado, ele não pode ser utilizado como um agravante. Então, uma vez que o processo foi condenado já, aquilo ali no intervalo de tempo o pessoal vai pegar e ver, ele já tem reincidência naquele crime, isso aí é um agravante da pena dele. E atenuantes são aqueles que o professor já citou até em aula, né? São aquela questão da pessoa, você não ter essa reincidência de crime, você ser uma pessoa ser um réu primário, aquele que ainda não tinha cometido nenhum crime, você ter residência fixa, você não comprometer o andamento do processo, no caso nesse caso aí, se ele for condenado, não, ele trazia risco ou iminência ao processo, estando em liberdade ou não é o caso. Então, assim, como a gente sabe que vai ver isso uma matéria futura, eu acho interessante dar só essa pincelada mesmo por cima, superficial. Eu busquei vários vídeos na internet para fundamentar a pesquisa, a gente conseguiu fazer uma maneira suprimida, tentando trazer o resumo aqui para passar para vocês. E eu acho interessante, o tema é interessante. Quando falam que penal cativa, realmente cativa, porque é aquilo que está no dia a dia, né? Embora a gente associe crime só aquela questão de crime, arma de fogo, algo do tipo, não, mas o fato de você conduzir um veículo, por exemplo, e cometer um acidente, se envolver em um acidente, pode vir a ser criminal também. Então a gente tem aquela ideia de que crime é ligado propriamente dito a arma de fogo, tráfico de drogas, algo do tipo, não, mas são coisas que estão no dia a dia. É aquilo que a gente vai conviver bastante com isso aí também. Por isso que eu me ativo mais a focar na primeira fase, que é o que vai embasar para você ter o ponto de partida da pena, né? Vamos dizer assim. Agravante e atenuante, a gente veria num segundo momento aí. É com você também? É com você, professor? Aí vamos ver, aí os horários, né? Aí a gente vai ver, mas de qualquer sorte, vocês vão ver isso em outra matéria. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Para mim está tranquilo, pode estar aberta a pergunta. E você, Hernani, está na tela, fala alguma coisa. Não, professor, nada para falar agora. Era basicamente isso mesmo que a gente tinha para falar, que era a primeira fase, né?
Então, vamos fazer a falar? Para pincelar? E é isso. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Levantar algum tema sobre isso aí? Interessante. Diga. Na verdade, eu só queria entender se enquadra e onde se enquadraria a questão da forte emoção, a questão... Pergunta para os seus colegas, né? O Thiago, Hernani, se nessa primeira fase, qual desses tópicos aí, se estaria essa questão da emoção, ou se não tem nada a ver, seria de uma outra fase? Marcelo, eu acho que tem, e alguns até se confundem. Eu enquadraria aí no caso como o motivo ou a circunstância do crime. Porque a depender, como você narrou, por exemplo... Isso só está ao vivo na rede, está ao vivo no YouTube, viu? Tem gente assistindo, viu? Um caso que a gente usou como estudo de caso aqui na primeira unidade, por exemplo, Docker Street. Ele alega que o crime foi sob forte emoção. Eu enquadraria como um motivo. Qual o motivo do crime? Dentre os quais a gente já citou vários, né? Aquela questão de possessividade, coisa e tal. Um dos motivos pode ter sido a forte emoção, e a gente se enquadraria na circunstância do crime. Quando ele cometeu o crime, ele estava cometido de forte emoção, entendeu? Eu enquadraria, eu diria que ficaria nesses dois aí, no misto desses dois. Obrigado. Foi inclusive o elemento da tese da defesa, né? Utilizado. Hamilton, Gemima, Raíssa. Satisfeitos aí? Sim. Então pronto. Então está encerrada a nossa oficina. Agradeço a vocês, parabenizo a todos vocês. E outras oficinas virão aí para 2023. Outras lives eu vou comunicando para vocês, devido também a esse surto que está ocorrendo de gripe, né? A gente só tem mais uma oficina que vai ser no dia 29, essa presencial de 11 até a mesma coisa, de 11 às 13, na terça-feira, dia 29, quem puder vir com os alunos da outra turma, mais avançado que vocês. E aí depois disso eu vou fazer um trabalho diante dessa situação da coisa, todo mundo de máscara aí, eu vou botar até minha máscara também, mas diante dessa situação, a gente vai fazer mais lives aí, vamos continuar, eu não vou parar não, tá? Quem quiser vem, quem não quiser não vem, pra mim não tem problema nenhum, importante a gente continuar. A gente tem uma live sobre nexo causal, que o Dr. Matheus Coutinho ficou de fazer com a gente, nexo causal, conduta, nexo causal, resultado, essencial para penal, entendeu? Aí eu vou avisar o grupo, depende de vocês quererem participar, legal? Mas eu vou marcar ainda, porque eu estou fazendo a prova da segunda chamada, corrigindo, tem essa última oficina, e aí estamos no período, depois da segunda chamada temos a prova final, e nesse interstício aí eu marco, tá bom? Fechado? Fechado. Obrigado aí pelo apoio de vocês, uma salva de palmas para vocês. Quem tiver aí faz uma listinha de presente.